Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo aqui sobre propósito. Eu trouxe uma linguagem mais simplificada com apenas 3 passos para vocês conseguirem descobrir de uma vez por todas qual que é o seu propósito ou pelo menos se colocar aí no caminho para vocês viverem de propósito. Então já pega papel e caneta e já escreve aí essa simples pergunta que você vai fazer para você mesmo. O que eu faço de bom? Qual é a minha habilidade? Aquilo que eu faço, né? Que às vezes as pessoas assim elogiam, porque Deus já coloca as ferramentas dentro de nós para a gente poder cumprir lá na frente o nosso propósito e aquilo que Ele requer. Então você vai fazer essa primeira pergunta, uma reflexão, né? Fecha os olhos, vai para um lugar assim em silêncio e já faz essa reflexão. O que eu faço de bom? O que eu entrego para as pessoas que as pessoas elogiam, né? Que elas gostam que eu faço aquilo. O que eu faço que é digno de elogio, que muitas pessoas já me elogiaram. Pode ser assim, por exemplo, a comunicação, um conselho que eu dou de bom, né? Que às vezes as pessoas sempre vêm me pedir conselho, pode ser sobre casamento, sobre qualquer coisa, gente. Qualquer coisa assim que as pessoas estão sempre esperando assim. Eu vou procurar fulano que ela sabe disso. Às vezes você pode ser uma pessoa criativa. Enfim, gente, já é um primeiro passo aí, um primeiro sinal de que o seu propósito está ligado às suas ferramentas ali também. Então você já vai escrever o que você faz de bom, de destaque e digno de louvor, digamos assim, né? Que as pessoas muitas das vezes estão te procurando, te solicitando para fazer aquilo, que contam com você, que confiam em você naquela área, porque você realmente entrega e ajuda as pessoas com aquela ferramenta, algum dom aí que você tem, que de fato agrega valor na vida das pessoas. Então esse já é um primeiro passo aí para você anotar, para no final você traçar aí uma linha de propósito. Você vai traçando, as coisas vão fazendo sentido, você vai entendendo por que você tem, né, certas ferramentas, certas habilidades, porque você vai precisar ali daquela habilidade para você cumprir o seu propósito. O segundo passo é um passo que eu modifiquei, porque muitas pessoas colocam assim, o que as pessoas esperam que eu faça? O que as pessoas esperam de mim? As pessoas eu já vim ensinando, né, sobre o que as pessoas esperam que eu faça, né? Mas eu vou colocar aqui o que Deus espera de mim, né? Qual que é a minha missão dada mesmo por Deus? O que eu vim fazer nesse mundo? Então, com certeza, já falei no outro vídeo que o seu propósito está nele, né? Para servir outras pessoas no mundo, alguma missão em especial, que seja ela grande, muito grande ou simples, vai estar em Deus. Então, é se colocar em comunhão. Como? Em oração, lendo as escrituras, a palavra de Deus, né? A Bíblia. Você pode aí ter uma ideia, uma noção. O nosso propósito, ele já está em nós. Então a gente já sente o arder, o queimar por alguma coisa. Então o que queima no seu coração? O que queima no seu coração vai estar sempre ali, digamos assim, numa boa forma de falar, te atormentando. Você não vai ter te incomodando, digamos assim, no mundo, né? Você sempre vai ter aquele incômodo sobre aquele assunto. Então isso aí já está ligado ao seu propósito. Então, vira e mexe, a vida muda, os anos passam, mas você está sempre pensando e focado naquela mesma coisa, né? Muitas pessoas podem achar que é de forma material, todo mundo, né? Por exemplo, quer ser rico, né? Então, se você se enganar, não, meu propósito né, é ser rico. Mas você tem que saber que o seu propósito nunca é para você, né? O seu propósito sempre está ligado a outras pessoas. Então, por que muitas das vezes Deus vai te abençoar financeiramente? Possa ser que seja um propósito na sua vida. Tem muitas pessoas que podem pensar, então, o que quer no meu coração? Todo mundo quer ter uma condição financeira melhor. Não, então, eu trabalhar com alguma área, muitas pessoas pensam que o seu propósito é a sua profissão, né? Pode estar ligado, né? Às vezes Deus pode te colocar em algum lugar para abençoar a vida de outras pessoas, mas você tem que entender de uma vez por todas que o seu propósito é para servir outras pessoas, né? Para te beneficiar também, lógico que você é o primeiro, mas para você ser um canal de bênção, né? Como José, por exemplo. Deus colocou o propósito, né? Revelou o seu propósito na vida dele através de um sonho
Ele entendeu, colocou aquilo no seu coração, né? E carregou aquela visão até chegar o dia dele entender tudo, né? Até que de todo o desenrolar ali da história, no final ele veio entender porque que Deus mandou ele para o Egito, porque que o fez governador, né? Colocou ele como governador, porque ia ter uma fome muito grande e era para conservar a descendência dele, né? A família dele ali em vida. Então a família dele foi buscar comida no Egito. E aí Deus abençoou ele, né, para conservar toda a sua geração ali, né, todas as pessoas que estavam em sua volta, tanto do Egito, ele próprio, o pessoal do Egito e a sua família, a terra, né, porque muitas partes iam comprar comida ali no Egito. Então Deus deu sabedoria para ele, ele se colocou ali no centro do propósito de Deus. E aí, através da vida dele, ele pôde abençoar outras pessoas, né? Pôde conservar uma geração em vida por conta da sabedoria que Deus deu para ele, da revelação, né? Da constância, da permanência que ele teve no seu propósito, que ele sabia que uma hora ou outra Deus ia usar para ele, Deus ia usar ele. Então ele continuou ali no seu propósito, continua ali, né, no centro da vontade de Deus, entendendo todas as coisas, discernindo todas as coisas, e só então, quando o seu propósito foi revelado, só então, quando aconteceu a fome em toda a terra, que Deus mostrou para Faraó o que ia acontecer, e José interpretou o sonho de Faraó, é que ele veio entender o sentido de todas as coisas e qual que era o propósito dele, né? Então ele já tinha a interpretação e já tinha também a solução, então ele já tinha a ferramenta de interpretar o sonho, né? Que com certeza ele entendeu aquele sonho que Deus tinha dado para ele lá atrás, né, dos molhos da sua família se dobrando, enfim, ao dele, e outra visão lá do sol e da lua também, e aí ele já entendeu dali que Deus tinha alguma coisa grande, né? Então as coisas aconteceram ali, ele foi vivendo, e quando chegou na hora certa, né, de Deus colocar em ação o seu plano, né, na vida de José. E aí foi quando ele já interpretou o sonho e já tinha também a solução para aquele problema, né, que Deus tinha mostrado para Faraó. Então foi quando ele colocou a mão na massa, armazenou todo o trigo e alimentou toda a terra e também a sua família que veio buscar alimento que só tinha ali no Egito. Por isso que saber a vontade de Deus para a nossa vida é tão importante, né? Porque aí a gente se coloca, né, no centro da vontade de Deus, a gente não erra menos, né? Quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus e a gente realmente vive o nosso propósito, aquilo que a gente nasceu para viver aqui nessa terra, porque a gente está no centro da vontade de Deus e a gente está focado em viver ali o nosso propósito, né? Não se desviar dele. E na hora certa tudo faz sentido. A gente sabe por que a gente passou tantas coisas, né? Porque algumas dores nos magoaram, porque a nossa vida tomou certa direção, né? Por que a gente foi parar naquele lugar, por que a gente está naquele lugar, enfim. Uma hora, quando o seu propósito realmente, de fato, assim, escancarado, né, para todo mundo ver, e você entende, não, peraí, agora eu entendi porque que todas essas coisas sucederam na minha vida, né, Deus tinha realmente, de fato, um propósito, era para mim estar aqui, no centro da vontade dele. É por isso que a gente sempre tem que estar conectado, né, em oração, conectado na nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo tem que estar alinhado para a gente poder viver de fato o nosso propósito, a nossa vida ter um sentido e a gente poder acrescentar para a nossa vida, né, para a nossa existência e para a vida de outras pessoas. Só assim a vida fará sentido. E a terceira pergunta é: o que o mundo está precisando? A gente sempre tem que ter esse olhar. A gente que tem alguma coisa queimando no nosso coração, se você está nesse vídeo é porque alguma coisa certamente queima no seu coração. Então você quer descobrir o seu propósito de alguma forma, porque você quer entender algumas questões e você sente que você tem alguma missão nessa terra, né? E aí você fica querendo saber o que de fato eu nasci para fazer, né? Por que eu tenho esse sentimento no meu coração? Então é por isso que a gente, mais uma vez eu vou repetir, a gente tem que estar com a nossa ativado, né, de forma espiritual. A gente tem que estar com Deus, porque Deus está a todo momento falando com a gente. Muitas das vezes a gente não dá ouvido, mas Ele está ali falando. Muitas das vezes não é o tempo, a gente só tem que viver
os processos, né? Que nem eu falei no vídeo passado. Se você não assistiu ainda sobre propósito, vá lá assistir o vídeo, vou deixar aqui no link da descrição. Assista lá para você poder entender um pouco mais, né? Você tem que viver primeiro o processo para você viver o seu propósito. Então assiste lá que você vai entender, é um vídeo complementar, esse aqui é complementando, né, aquele outro lá. Aqui eu trouxe assim 3 passos, mas no outro lá eu falo de uma forma assim mais complexa, né, uma coisa está sempre ligada à outra, mas aí você tem que estar sempre atento, né, à voz de Deus, sempre estar sensível, porque Deus está a todo momento falando. E aí a gente vivendo e com um olho no peixe e outro no gato, né? Então, é olhando o que está ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo. E quanto mais você vai vendo as coisas acontecendo ao seu redor, porque agora que eu entendi o meu propósito, qual que é o meu propósito nessa terra, tudo e tal, vivi experiências com Deus, contei um pouco lá no outro vídeo, vivi experiências que eu ainda não tinha vivido, vivi processos que eu nunca imaginei que eu ia viver na minha vida. Então, depois que tudo isso aconteceu, né? E aí eu comecei a buscar realmente sobre propósito, e essa questão me ajudou muito, que é olhar o que está em volta, o que está acontecendo à sua volta, o que o mundo está precisando. Foi aí que eu realmente fui levada a encontrar, assim, de fato, o meu propósito. Que aí eu comecei a ver que quanto mais eu via as coisas acontecendo ao meu redor, mais o meu coração queimava naquilo que eu tinha para viver, que eu tenho para viver, né? Que eu comecei, tô só no começo, né, da realização de viver o meu propósito aí. Mas quanto mais você olha em volta, é que aí você vai percebendo que o seu propósito queima mais dentro do seu coração quando você vai vendo as necessidades do mundo, que aí você entende que realmente, de fato, não é sobre você. Não é sobre nós, entende? É sobre o outro. E aí seu coração vai queimando, vai queimando, vai queimando. E aí chega um momento, depois de você viver todo o seu processo, depois disso você tirar suas próprias conclusões, né, do que é o seu propósito. E aí é que, tipo assim, tudo se fica muito claro. Tudo fica muito claro, porque aí, quanto mais você vai vendo as coisas que você fala, não, eu preciso falar isso. Eu preciso usar da minha comunicação, por exemplo, como eu, né? Eu tenho facilidade na comunicação, mas só depois que você vive o seu processo é que você fala, não, peraí, eu posso ajudar o mundo, né, com essa experiência que eu vivi. Eu posso ajudar o mundo, né, com isso aqui que eu fui transformada. E aí você transborda na vida de outras pessoas. Então, essa é uma forma de você viver o seu propósito, mas aí só entendendo, né, como que você pode ajudar as outras pessoas através do seu processo, e se é isso que queima no seu coração, que você realmente... E aí depois que você viveu todo o seu processo, que você foi modificada, transformada em várias áreas, né, aí você vai querer mudar o mundo, ou que você sofreu alguma dor, que eu expliquei no vídeo passado, é que você também vai ser transformado, restaurado, e aí você também vai querer transbordar aquilo na vida de outras pessoas. Vou dar um exemplo bem prático aqui para ficar mais claro para vocês essa questão. Por exemplo, gente, tem gente que passa necessidade, né? Muitas pessoas assim que passaram necessidade na sua infância, material, de comida, por exemplo, elas depois que elas prosperam, né? Elas entendem que elas prosperaram não só para elas, né? Aí elas percebem que não é sobre eles. Elas percebem que elas não prosperaram para reter. Elas querem transbordar e dividir as suas riquezas com a vida de outras pessoas, de outras crianças, para que aquelas crianças não passem por necessidade. Outras pessoas já é na parte emocional. Por exemplo, eu sou mais no lado emocional. Eu senti meu propósito nesse lado emocional, por ter vivido próxima a pessoas, né, bem assim, sofridas na parte emocional, desde a sua infância, então com muitas raízes emocionais, que eu comecei a entender mais. Eu já tinha esse chamado, né? Eu já entendia, aquilo ali queimava muito no meu coração quando eu via algumas coisas, e eu passei também por esse processo. Então, quando eu comecei a viver de fato uma vida de transformação, e aí eu conto também em outros vídeos aí, depois vocês maratonam aqui no canal, eu comecei a entender que o meu propósito também estava ligado a essas pessoas. Então eu não quero
Aí eu comecei a entender que o meu propósito estava ligado às minhas dores, né? Vivi os processos, né? Vivi alguns processos que eu conto aqui. E aí eu falei, eu não quero isso só pra mim, eu preciso transbordar isso na vida de outras pessoas. Meu coração já queimava muito tempo, eu já tinha essa parte de transbordar, de ajudar outras pessoas, sempre estava querendo compartilhar. Já contei até nos vídeos que às vezes as pessoas até faziam chacota de mim, me chamavam de professora. Eu comecei a entender também que o meu propósito estava ligado a ensino, né? E aí eu comecei a ligar um pontinho com um pontinho com o outro. E aí intensifiquei na oração, né? Comecei a ver ali as minhas habilidades. Eu tenho habilidades assim, facilidade, por exemplo, com câmera, mexer em internet. Eu falei, cara, isso aqui não pode servir só pra mim, não é sobre mim, é também para outras pessoas. Então, vou para a internet, vou ajudar outras pessoas, vou ajudá-las também a descobrir o seu propósito, né? Por isso que nós estamos aqui. E é isso, gente. Aí a gente começa a descobrir que não é sobre nós. A gente sabe que as nossas dores podem ajudar a outras pessoas a resolverem as suas dores, né? Pelo menos ajudar a minimizar, dar um caminho para que as pessoas possam sair daquelas situações. Então, é muitas e outras coisas, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Mas para início, nessa parte emocional, assim, me impactou muito. E eu descobri tantas coisas ultimamente que eu falei, cara, eu não posso guardar isso aqui só pra mim. Eu preciso levar para outras pessoas. Então, isso é viver de propósito. Isso é quando você começa a ver o seu propósito. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, que eu tinha ouvido já falar, mas eu fiquei assim meio duvidosa. Eu falei, será? Gente, quando a gente vive o nosso propósito, a gente tem a felicidade plena. Depois que eu comecei a gravar os vídeos aqui pro canal, e Deus vai me ajudar, me dar a força de me ter a constância aqui, de estar gravando 2 vezes por semana. Gente, eu vivo alegria, eu tenho paz assim no meu espírito, na minha alma, é como se assim eu tivesse nascido para fazer isso. Eu falei, cara, que bom, né? Que bom que eu encontrei agora, tudo faz sentido. Tem essa e outras coisas englobadas, gente, que eu ainda não estou vivendo. Mas futuramente eu sei, não tenho dúvida nenhuma, que eu estou no centro da vontade de Deus e que Deus vai me levar a viver todas as coisas que eu nasci para viver. Graças a Deus que não é sobre mim, não é só sobre mim, é sobre outras pessoas. Então, poder compartilhar, poder ajudar de alguma forma, mesmo que muitas pessoas ainda, né, a gente tá bem no comecinho, pouquinho gente se inscreveu aí, poucas pessoas sendo alcançadas, no começo, todo começo é assim mesmo, eu já me sinto assim muito feliz de alma mesmo, porque eu sei que agora eu tô fazendo algo que eu nasci para fazer, que realmente está ligado ao meu propósito. Então, assim, estou muito feliz. Já se inscreve aí no canal também, que você já me ajuda. Deixa o seu like também aí, me ajuda bastante, tá bom, gente? Então, o que de fato queima no seu coração, né? Reflete aí, o que de fato queima no seu coração, o que o mundo está precisando, qual é a sua parcela de contribuição que você pode jogar para o mundo, né? Através das suas experiências, através das suas dores, né? Não chegar falando a sua vida aí para os outros, mas depois de você passar o seu processo, é por isso que eu falo que tem que passar o processo, depois de você passar o seu processo interior, né? Depois de você ter descoberto e vivido uma transformação, aí sim, você pode jogar para o mundo aquilo que elas também podem viver, né? E ajudar pessoas e saber que é sempre sobre pessoas e nunca sobre nós. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Assista meu outro vídeo que está aqui no link na descrição também. Fiquem com Deus, um beijo, tchau!